DASA Empresas. Saúde corporativa completa e não complexa. Acesse dasa.com.br/empresas e saiba mais. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Miriam, tudo bem? Tudo bom, Sardenberg? Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. O nosso assunto é a questão lá do da reforma do imposto de renda, que dançou dessa semana pelo menos, o governo procurando dinheiro, e só que para registrar, Miriam, um assunto paralelo, é que o dólar está em 5,33. Sim. Pois é, porque toda essa confusão, toda essa discussão, Sardenberg, tem provocado muita dúvida, aumentou muito a dúvida sobre o compromisso fiscal da equipe econômica, né, do ministro da Economia. Até porque surgiram as propostas muito fora da linha e do propósito, como, por exemplo, essa dos precatórios, né? Ele não explicou direito e, além disso, o que fica claro é o seguinte: se não aprovar, se eles estão com dificuldade de aprovação de um projeto de lei, que é a reforma do imposto de renda, muito mais dificuldades eles vão ter para aprovar a PEC dos precatórios. Além disso, a PEC dos precatórios é vista com muita desconfiança pelo mercado financeiro, pelos economistas em geral, mesmo que não são de mercado financeiro, são de institutos de pesquisa, são de universidades e fundações, ou estão em outras áreas da administração pública, por exemplo, estadual. Eu conversei na segunda-feira com o secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, e ele chama de calote técnico a solução encontrada para pagar, para postergar o pagamento dos precatórios. A questão é que ele postergou o pagamento, propõe postergar o pagamento, não porque está com dificuldade concreta, e ele tem dificuldades, o governo, evidentemente que o governo tem dificuldades concretas de pagar um precatório que teve um aumento muito grande. Mas o fato é que ele está querendo abrir espaço, que o governo está querendo abrir espaço para mais gastos, para fazer um outro programa social que possa se diferenciar tanto do Bolsa Família, que apague a ideia da Bolsa Família, a marca Bolsa Família, para encontrar uma outra marca bolsonarista. Tem vários problemas aí, um deles é que eles não sabem formular política social porque nunca tiveram esse grupo que está no poder agora, porque nunca teve essa prioridade, nunca teve essa preocupação. E não é simples, não é trivial, não é assim, olha, eu vou fazer uma coisa boa aqui, eu vou dar mais dinheiro para os mais pobres, isso vai resolver. Então você pode criar um programa com muitos defeitos e então é por isso que tem tanta resistência a mudar a estrutura do Bolsa Família, porque a estrutura do Bolsa Família, ela encontrou uma fórmula muito bem pensada tecnicamente, mobilizou muito da inteligência nacional de política social de vários governos até chegar nessa fórmula que é focada nos mais pobres e que tem essa contrapartida da escola e acaba sendo um programa que foi barato do ponto de vista orçamentário, mas que grande impacto social. Então eles querem fazer um outro programa que é meio uma árvore de Natal, porque pendura várias outras ideias, desde até bônus de inserção produtiva, se você conseguir emprego aí você ganha mais no Bolsa Família. Eles fazem pode perder o foco, a consistência e criar muitos defeitos, e isso economistas que entendem de Bolsa Família, que ajudaram a implantar a Bolsa Família, têm falado. Mas, por outro lado, tem um grupo que acha assim, e financiar através da postergação de uma dívida, né? Você deixa de pagar a dívida do precatório, posterga em 10 anos, e aí com isso você abre um espaço para fazer um pagamento, para fazer o aumento, esse aumento apressado, sem pensar, sem formular direito, de uma forma muito populista, né? E isso preocupa o mercado financeiro e os economistas.
Até porque, quando se aumenta essa dúvida, isso tem impacto na inflação. Isso que você falou, por exemplo, aumento do dólar, aumenta a inflação, a pressão sobre a inflação. Apesar de algumas commodities estarem em queda, e isso ter um benefício, você tem um aumento do dólar. Olha a quantidade de coisa que está envolvida. Então, o PL não é aprovado, então a PEC também não vai ser. Então, o governo não sabe como vai fazer essa questão. Por outro lado, a própria PEC era, como disse o Henrique Meirelles, um calote. E um calote para quê? Para aumentar a viabilidade eleitoral do presidente da República. Isso não pode ser o objetivo, nem da política fiscal, nem da política social, né? Isso não pode ser. Então, isso tudo, esses ruídos todos somados, impactam no preço dos ativos, por um lado, e, por outro lado, preocupa ainda mais, porque preocupa quem acompanha a economia brasileira, a política brasileira. Né? Nada disso está dando... esse esquema não está dando certo. E tem mais uma coisa. O projeto de imposto de renda, mesmo com arruma aqui, arruma ali, arruma lá, ele é ruim. É um projeto ruim, fora de hora. Né? Isso não era essa a prioridade na área tributária do Brasil. E isso é falado por 9 em cada 10 especialistas em questões tributárias. Até o Henrique Meirelles também falou sobre isso. É a primeira vez que os estados primeira vez em 30 anos que os estados entram de acordo com um substitutivo aliás, apresentou o mesmo substitutivo para as duas emendas que estão no Congresso, tanto a 110 quanto a 45 na Câmara, é a primeira vez que os estados entram num acordo e o governo desperdiçou esse esforço, foi construído com muito tempo de negociação, porque quer fazer uma outra coisa, quer reformar um imposto de renda de maneira assodada, apenas para ter uma reforma, o ministro dizer que fez uma reforma, e para financiar o apoio que o ministro da Fazenda, o ministro da Economia quer dar ao presidente na busca de um segundo mandato. Então isso não pode ser o objetivo da política econômica de nenhum governo. Tá certo. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Não, peraí, eu tinha anotado mais uma coisinha aqui para falar com você. Então eu tenho visto aqui vários economistas dizendo que as previsões para a inflação estão, embora em alta, estão um pouco otimistas ainda, que a inflação deve ser maior do que o mercado está esperando. O que você tem ouvido? Eu tenho ouvido também isso, quer dizer, há várias semanas eles estão aumentando as projeções de inflação. Já está muito alta, né? Está em 7,05, está muito alta a projeção de inflação esse ano. Isso cria um outro problema para o governo, que vai se fechando aquele espaço do teto que eles tinham, que eles iam falar, vai ter um espaço esse ano, mas o espaço está diminuindo com o crescimento da inflação do ano. E o problema é o seguinte, quer dizer, os economistas têm alertado que não tem garantia de que a inflação vá cair fortemente agora no segundo semestre para fechar em torno de 7, está em 9. Então tem que cair nos meses seguintes para chegar a 7 no acumulado do ano, mas o 7 é acima do teto da meta. Então eu tenho ouvido também essas previsões quando eles olham vários preços. Um dos preços que eles olham é o dólar. Outra coisa que faz o aumento do dólar é a instabilidade institucional. E a instabilidade institucional, ou seja, a crise entre os poderes, é provocada pela pessoa do presidente da República. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Até amanhã. Até amanhã. Saving starts with internet and wireless from Xfinity. Because when you get Xfinity internet and add mobile, you can save up to $400 a year on wireless. Enjoy fast, reliable internet at home and nationwide 5G on the go, included at no extra cost. Get Xfinity internet and mobile together and ask how to get an eligible 5G phone on us. And for a limited time, $300 back. Don't miss out. Go to Xfinity.com/start saving. Call 1-800-XFINITY or visit a store today. Restrictions apply. Savings based on optimized pricing. Actual savings may vary.